Nesse treinamento, nós vamos abordar a parte de segurança do sistema. E o que nós falamos sobre segurança é a criação de perfis e de usuários. Então, quando nós cadastramos um usuário, por exemplo, aqui eu tenho um usuário, eu vou dizer para ele qual que é a senha, o nome dele e algumas configurações aqui. Então, por exemplo, se ele é multiempresa, significa se ele pode estar logado e selecionar qual é a empresa que ele vai estar usando a cada vez que ele entrar, ou se ele está restrito a usar apenas uma empresa. Então eu posso, por exemplo, clicar aqui em alterar e dizer que esse usuário vai usar somente essa empresa Shopping da Justa. Ou, se eu não quiser, eu falo que ele é multiempresa, então quando ele for entrar, ele vai poder selecionar qual empresa que ele vai usar naquele momento. Depois eu vou dizer qual é o perfil e em seguida eu vou explicar o que é um perfil de usuário. Vou associar uma conta dentro da tabela de contas que nós vemos em outro vídeo. Se ele tem um caixa associado para ele. A ideia de associar um caixa é quando você tem uma gestão de caixa mesmo de uma loja, né? Senão isso não se aplica. E qual é o horário que esse usuário está autorizado a entrar e sair do sistema e se ele pode usar durante sábados, domingos e feriados. Tá? Então eu vou manter isso aqui assim. Aqui tem o centro de custo, também o centro de custo é um objeto de um outro treinamento. Em princípio a gente vai manter o centro de custo padrão. Está aqui. E agora nós vamos ver o que é um perfil. O perfil é o que define o que o usuário pode ou não pode fazer. Então eu tenho aqui, eu vou clicar em alterar, e aqui eu tenho, numa série de abas, todas as funções disponíveis no sistema do que ele pode ou não pode fazer. Então, se ele pode acessar a tela de parâmetros ou não, a tabela de empresas ou não, perfis. E aqui eu posso criar quantos perfis eu quiser. Tá? Ferramentas. E são muitas opções, tá? Então, se ele pode consultar, incluir, alterar contas. No caso de produtos, ainda é mais específico, se ele pode ver o custo do produto ou somente o preço. Tá? Depois você tem o perfil de compras, de financeiro, de vendas, de estoque, de faturamento, de módulos externos. No PDV, nós não estamos usando o PDV dentro do sistema, então essa função não está em uso agora. Na produção e nos concertos. Então, com isso, você consegue definir com exatidão o que um perfil pode fazer ou não fazer. Por que nós associamos essas funções aos perfis e não aos usuários direto? Porque eu posso ter vários usuários dentro de um mesmo perfil. Então, por exemplo, eu seleciono um perfil de vendas e o perfil de vendas pode ser usado para 5, 10, 15 vendedores, quantos eu tiver. Então, eu não vou precisar ficar definindo um a um quais são as funções que ele vai ter. Mas eu posso, por exemplo, criar 2 perfis de vendas diferentes, um para vendedores sênior ou para líderes de vendas, outro para vendedores normais, enfim. Então eu posso criar quantos perfis eu quiser. Aqui na criação dos perfis até tem uma coisa que ajuda. Por exemplo, dá algum trabalho fazer um perfil. Então aqui eu tenho vendedora treinada com engenharia. Se eu quiser fazer um outro perfil, eu posso clonar esse perfil aqui. Tá? Então eu faço uma clonagem e digito o nome de um outro perfil. Vendedora padrão. Eu criei um perfil de vendedora padrão, ele já entrou aqui no final, e agora ele copiou as configurações que eu tinha lá para aquela vendedora com engenharia. E aí eu posso vir aqui e falar, não, essa aqui não tem acesso à engenharia. Tá? Eu vou lá onde tem a opção de engenharia e desmarco. Agora, são muitas opções. Então, para facilitar, por exemplo, eu quero saber
onde que eu tenho aqui a parte de custo? Tá? Onde que eu estou definindo custos? Então eu clico aqui, como são muitas opções, eu vou escrever aqui custo. Ele já me colocou aqui do lado todas as opções que têm a ver com custo. Então, por exemplo, visualizar custos. Onde está isso? Eu clico aqui, ele me posiciona na aba correta. Recálculo de custos de produtos. Pronto, está aqui. Então, com isso é fácil, caso eu queira fazer uma alteração, eu poder localizar rapidamente sem ter que ficar procurando, porque é mais de uma centena de opções. Então, com isso, você consegue estabelecer aqui quais são os usuários e os perfis. E com isso, você consegue limitar em qual empresa aquele usuário pode entrar, em qual perfil, em qual centro de custo e quais as funções que ele está autorizado a fazer. Vai ter alguns casos em que a segurança vai estar vinculada a alguma outra coisa. Eu vou mostrar agora, mas depois a gente, no treinamento sobre relatórios, eu vou repetir isso. Aqui na parte de relatórios, eu tenho aqui quais são os departamentos, e para cada departamento eu tenho vários relatórios. A segurança não é controlada relatório por relatório. Para simplificar, ela é feita por departamentos. Então eu clico aqui, e aqui eu tenho configurações de segurança, e aqui eu posso dizer quais são os perfis que permitem acessar esse departamento. De tal forma que quando uma pessoa faz login no sistema, ela vai enxergar apenas os departamentos que ela está autorizada a ver. Assim eu posso restringir alguns relatórios. Da mesma forma também, aqui em tipos de conta, eu tenho aqui as configurações de segurança e aí eu vou dizer para cada tipo de conta, por exemplo, para clientes. Clientes normalmente vai todo mundo, mas enfim, vamos colocar aqui para fornecedores. Quais são os perfis que eu permito que vejam os fornecedores do sistema? Eu posso restringir, por exemplo, eu posso falar, contas bancárias eu não quero que todo mundo faça, somente as pessoas que dão o auxiliar financeiro, ou gerente financeiro, ou o administrador é um perfil único. Tá? O administrador é o perfil que pode fazer tudo. Tá? Então é interessante que apenas uma pessoa seja designada como administrador dentro da empresa. Tá? Então com isso você consegue colocar segurança, estabelecer o que cada usuário pode fazer. Muito obrigado.